Olá, estamos de volta com mais um episódio da série Imigrando com Mark Moraes. Hoje estamos no episódio número 5. No episódio número 5 da série Imigrando com Mark Moraes, eu vou explicar como funciona a alocação de vistos de acordo com as categorias de vistos da imigração. Nesse episódio número 5, eu vou estar falando em termos bastante usados na imigração, como o Visa Bulletin, ou Boletim de Vistos do Departamento de Estado. Vou falar da Priority Date, ou a data de prioridade. E também vou falar dos números disponíveis de vistos no ano fiscal da imigração. Todo o ano fiscal, o Departamento de Estado americano ele fornece um número X de vistos para cada categoria de vistos. O ano fiscal para a imigração americana, ele se inicia todo o ano, no dia 1º de outubro de um ano, e vai até o dia 30 de setembro do ano seguinte. Hoje é o dia 1º de outubro de 2020, ou seja, o ano fiscal da imigração está começando hoje. Fiquem ligados porque, além de estar falando desses conceitos, eu vou estar trazendo uma notícia bem importante que vai beneficiar aqueles que estão buscando um tipo de visto, um green card, através de uma petição de trabalho, ou employment-based. O green card, através de petições de trabalho, ou employment-based, eles podem ter 5 preferências. O employment-based 1, que é o EB1, o Employment Base 2, que seria o EB2, dentro dele está o National Interest Waiver, ou aquele visto por interesse nacional, o EB3, o EB4 e o EB5. O Boletim de Vistos é um documento emitido todo mês pelo Departamento de Estado americano, contendo todas as categorias de vistos, seja através dos vistos de família ou os vistos através de emprego. O governo americano disponibiliza todo o ano, iniciando de dia 1º de outubro de um ano, 140 mil vistos de employment-based e mais ou menos o triplo disso para os casos de família, para os family-based. Além dos 140 mil para employment-based e quase 500 mil para as categorias de família, existem também um número ilimitado de vistos que é fornecido para aqueles que são considerados parentes imediatos de um cidadão americano. Os parentes imediatos de um cidadão americano são o cônjuge do cidadão americano, filhos menores de 21 anos e solteiros do cidadão americano e os pais do cidadão americano. Esses são considerados parentes imediatos e, portanto, eles não estão dentro do número de cotas, têm vistos ilimitados para essas pessoas. Para todos os outros que não são considerados parentes imediatos de um cidadão americano e para os casos de através de emprego, esses não têm vistos ilimitados, têm um número X de vistos todo ano, como eu disse, 140 mil para emprego e quase 500 mil para família. E dentro de cada categoria, por exemplo, na categoria de família, existem as preferências dentro da categoria de família. Por exemplo, filhos solteiros de cidadãos americanos, mas que são maiores de 21 anos. Esposa de quem tem o green card. Filhos menores de 21 anos e solteiro de quem tem o green card. Irmãos de cidadãos americanos. Todos esses eles têm um número X de visto emitido todo ano. Seria mais ou menos como a lei da oferta e da procura. Quanto mais petições por um determinado tipo de visto existe, maior vai se formar a fila para aquele determinado visto. Então, numa determinada categoria de visto, se existem mais pedidos do que oferta de visto, vai criar-se uma espera. E o que marca o lugar na fila daquela pessoa é o chamado data de prioridade, ou priority date, que é a data em que a imigração recebe o pedido de visto daquela pessoa. Então, quanto mais cedo você iniciar seu processo,
mais cedo você vai marcar o seu lugar na fila. Então, quando o interessado envia uma petição para a imigração, seja ela uma petição chamada I-130 para os casos de família, ou uma petição chamada I-140 para o caso de trabalho, quando a imigração recebe o seu pedido, ela vai emitir um recibo para você, contendo ali a sua data de prioridade, que foi a data em que você entrou na fila. Quando a sua petição ela é aprovada, não significa automaticamente que você vai receber um visto naquele momento. Tem que se observar o boletim de vistos e ver ali qual a petição, qual a categoria que você aplicou. Se for, por exemplo, o visto EB3, você vai no boletim de vistos daquele mês e vê qual a data de prioridade que a imigração ou o consulado está trabalhando naquele momento. Se sua data de prioridade for igual ou anterior à data demonstrada no Visa Boletim, isso significa que já tem visto disponível para você. Porém, se sua data de prioridade ainda não estiver corrente, ou seja, igual ou anterior à data demonstrada ali no boletim de vistos, isso significa que você vai ter que esperar alguns meses ou alguns anos para que um visto esteja disponível para você, mesmo que aquela sua petição já esteja aprovada, seja ela I-130 para família ou I-140 para empregos. Para aqueles que são considerados parentes imediatos de um cidadão americano, por exemplo, a esposa de um cidadão americano, ela não teria fila de espera, seria apenas o tempo, a burocracia normal de se julgar a petição para ver se todos os requisitos estão cumpridos e a pessoa não teria que esperar uma fila para receber o visto de residência permanente, por exemplo. Além das categorias de vistos que eu mencionei, por exemplo, dentro dos vistos de emprego, você tem que observar qual a sua categoria ali dentro, qual a sua preferência, se é B1, é B2, é B3 e assim por diante. E além disso, você tem que verificar o seu país de origem, da onde você vem, da onde você está aplicando. No boletim de vistos, na tabela, existem alguns países listados ali, separados do resto do mundo. Existe uma coluna que é basicamente o resto do mundo, que são todos os países, exceto Índia, China, México, alguns países da América Central, esses porque vários pedidos são recebidos vindos deste país. Esses países que eu mencionei, como a China, o Vietnã, Filipinas, o México, países da América Central, esses, dependendo da categoria de vistos, vão ter uma fila de espera muito maior do que a fila de espera reservada para os outros países do resto do mundo. Essa divisão por países é porque a lei determina que nenhum país pode ter mais do que 7% do que o número total de vistos reservado para uma categoria de vistos. Por exemplo, dentro do universo dos vistos de emprego, ou employment-based, eu disse que são reservados todo o ano fiscal 140 mil vistos. Aproximadamente 40 mil para o EB1, 40 mil para o EB2, 40 mil para o EB3. Se você pegar o EB2 e algum país, como a China, por exemplo, tiver mais do que 7% dos vistos reservados para a categoria EB2, isso significa que a China ou qualquer outro país que esteja nessa situação vai ter um tratamento diferenciado para não trazer desigualdade para os demais países. Esse ano, como foi um ano bastante atípico por causa da pandemia, por causa do Covid-19, vários pedidos deixaram de ser enviados, menos procura, os consulados fechados ao redor do mundo, a imigração recebeu uma quantidade infinitamente inferior do que está acostumada a receber de pedidos, de petições, e o que aconteceu com isso gerou uma reserva de vistos muito grande que não foram utilizados durante esse ano fiscal que terminou ontem, dia 30 de setembro de 2020. A boa notícia que eu mencionei no início do vídeo vai ficar por conta
do número de vistos para emprego, os employment-based. Isso devido que as petições de família, os vistos concedidos para a família foram bastante reduzidos. A imigração, ou ela não estava emitindo novos vistos por causa da pandemia, os consulados fechados, os consulados impedidos de emitir vistos de residência permanente até 31 de dezembro de 2020. Com isso, gerou-se uma reserva muito grande de vistos de família que não foram utilizados. Lembrando que os vistos de família, as categorias de vistos de família, elas correspondem a aproximadamente 480 e 500 mil vistos todo ano. E o mais interessante, a boa notícia, fica por conta de que a lei determina que os vistos de família que não foram alocados durante aquele ano fiscal da imigração, por exemplo, os vistos de família que não foram concedidos durante o ano fiscal que se iniciou em 1º de outubro de 2019 e terminou 30 de setembro de 2020, a lei diz que esses vistos de família devem ser alocados para os vistos de emprego, os Employment-Based Visas. Então, todo ano já temos aí 140 mil vistos disponíveis para as categorias de emprego, e todo aquele universo de vistos de família que não foram utilizados esse ano que passou, ano fiscal, devem agora entrar para o universo de vistos através de emprego. Ainda se não tem a contabilidade exata de quantos vistos de família não foram utilizados, porém o que é certo é que a lei determina que esses vistos de família não utilizados devem ser agora, esse ano, que começou hoje, ano fiscal da imigração, 1º de outubro de 2020 e termina 30 de setembro de 2021, esses vistos de família devem ser alocados para vistos através de emprego. Ou seja, eu acho que vai ter muito visto disponível aí para aqueles que buscam um Green Card através de um Employment Base, seja ele EB1, EB2, EB3. Então, acho que essa é a boa notícia de hoje. Então, espero que tenham gostado aí desse episódio número 5, onde eu cobri alguns pontos, alguns conceitos importantes da imigração, que são muito complexos e muitas vezes as pessoas, os leigos, têm dificuldade em entender, como o boletim de vistos, data de prioridade, as categorias de vistos, family-based versus employment-based. Tudo isso são conceitos bastante utilizados que a gente utiliza no dia a dia aqui no escritório. E, obviamente, acho que a boa notícia ficou por conta dos vistos de família que não foram utilizados esse ano e que poderão ser utilizados nesse ano fiscal que se inicia. Então, aqueles interessados que pretendem buscar um visto de residência permanente, um Green Card para morar nos Estados Unidos através de uma petição, como o EB1 ou o EB2, eu acho que podem ter mais esperanças agora, porque o número de visto vai ser bem alto nesse ano fiscal que se inicia. Muito obrigado e até a próxima.